Após aliviar o ambiente com a vitória na Copa Libertadores da América, o Inter vira a chave. Começa a pensar no jogo de domingo, contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado projeta mudanças no time e algumas surpresas podem acontecer. Eu quero falar também sobre janela de transferências e um jogador que está avisado e que pode deixar o Inter no meio do ano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para falar do Internacional. Já estou de volta, né, aqui ao Rio Grande do Sul, né? Estive em Montevidéu, acompanhei nessa grande vitória do Internacional, que agora depende apenas de um empate para estar na próxima fase da Copa Libertadores. E bom, né, agora também tudo é Campeonato Brasileiro, nossa campanha não é boa e por isso, né, o jogo do final de semana contra o Mirassol no estádio Beira-Rio é tão importante. A gente vai falar sobre tudo isso neste conteúdo que tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. É só chamar Mais Ágil. Aqui no link que eu estou deixando na descrição, o WhatsApp está na tela e lá você já sabe, né? Tudo online, não tem fila de banco, não tem burocracia e você aproveita, né, o final da semana para ficar em dia com o seu, com as suas contas, quer fazer um investimento, quer fazer uma viagem, está precisando de dinheiro que é teu e está guardado. A Mais Ágil coloca na tua conta de forma muito rápida e prática, tá bom? Link na descrição aqui do vídeo. Turma, vamos falar um pouquinho sobre o Internacional, né? Afinal, o Roger Machado está preparando mudanças para o duelo contra a equipe do Mirassol. É bom dizer, tá? O Inter está treinando neste momento no CT do Parque Gigante, que eu estou gravando o vídeo, é um trabalho de reapresentação. O jogo é só no domingo à noite, então tem um tempo ainda, né, para o pessoal ver como é que vai se apresentar, né, a partir de uma dor ou outra muscular, mas a tendência, tá, é que o Roger siga analisando, né, pontualmente a questão física de cada jogador, porque o que o Inter fez contra o Nacional também tem relação com o jogo do Rio de Janeiro. Isso o Roger deixou muito claro, né, na sua entrevista coletiva ontem lá em Montevidéu. Para quem não lembra, né, o Inter tomou 4-0 do Botafogo, a gente contestou bastante isso aqui, só que assim, né, foram 4 do Botafogo, sem Bernabei, o Bruno Henrique tinha sido expulso contra o Corinthians, então também não jogou, sem Fernando, sem Alan Patrick, então fisicamente o Inter estava mais inteiro. Então, acho que isso é uma tendência, tá, de acontecer. Afinal, né, o Inter tem 2 jogos prioritários nesta sequência, que é, na próxima semana, o duelo contra o Maracanã na Copa do Brasil, que eu não estou dizendo que o Inter vai botar força máxima contra o Maracanã, mas depende de um empate para estar nas oitavas de final, que acontece só depois da parada FIFA, e também, né, o jogo contra o Bahia, este sim, né? Um jogo de alta tensão. Afinal, né, se o Inter perder em casa para o Bahia, e essa possibilidade ela existe, né? Eu preciso trabalhar com ela, o Inter está eliminado da Libertadores. Então, toda a atenção é necessária, até porque o Bahia joga a sua vida, né? Joga a classificação aqui no Gigante. Então, assim, o que eu posso projetar para vocês, tá? Talvez alguma outra preservação fique para o jogo do Sport Recife. Jogo que é depois do Maracanã. O Inter joga com o Mirassol em casa, depois de muito tempo jogando longe de Porto Alegre. Joga em Floripa contra o Maracanã na Copa do Brasil, na quinta-feira. E aí vai jogar domingo contra o Sport Recife lá no Nordeste. Então, assim, toda a atenção nessa sequência colorada. Existe a possibilidade, né, de alguns retornos. O Roger disse, né, que chegou a flertar com a volta do Vitinho para esse jogo em Montevidéu. Então pode ser que ele apareça, né, como um jogador relacionado para o duelo deste domingo. Borré e Carboneiro, né, farão testes novamente, mas não têm a certeza de que estarão relacionados para o duelo. E bom, né, os outros que estão fora aí, Rocher, Valência, esses não devem voltar. Então deve ser algo muito parecido com o que o Inter colocou em campo no duelo contra o Nacional. Eu faria um teste, tá? Eu gostei da atuação dos 3 volantes, né, do Fernando, Maia e Bruno Henrique, mais que o Roger conteste, né? Para ele não são 3 volantes, são um volante, que é o Fernando, e 2 meias, mas eu tiraria o Bruno Henrique para esse jogo, até porque o Inter precisa propor, precisa ganhar em casa do Mirassol, e botaria o Oscar Romero. Então, para mim, seria Fernando, Oscar Romero, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley e o Ricardo Matias na frente. Eu faria isso, tá? Mas acho que o Tabata é mais candidato. Eu não gostei do Tabata lá em Montevidéu, tá? Achei que entrou com o freio de mão puxado, e não é jogo para ele. Então, se é para botar um ponto, é que se coloque o Prado. Mas pelos gols perdidos que teve e tal, ainda foi o que deu a melhor resposta. Eu faria isso, tá? Então, o Inter prepara algumas mudanças
para o duelo, né, contra o Mirassol que vem surpreendendo aí dentro do Campeonato Brasileiro, né, goleou o Grêmio naquela brincadeira toda, ganhou do Corinthians por 2-1, acabou empatando com o Atlético Mineiro em 2-2, hoje é o 12º colocado, inclusive está à frente do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, todo cuidado é pouco, como eu disse, né, com esse time do Mirassol. Tá certo? Para a gente fechar, eu quero falar sobre janela de transferências, né? Afinal, surgiu uma informação hoje, né? Até vou acreditar aqui, o Inter Timeline, que trouxe informação sobre o Paris FC, que é o time que joga a segunda divisão da França, está atrás do Antony. Eu fui atrás de algumas informações, né, com pessoas ligadas ao Antony no mercado da bola, que me disseram o seguinte: Colar, não tem informação sobre o clube francês, mas os empresários do Antony vêm recebendo diversas sondagens. E isso vai, né, junto com uma informação que eu já vinha apurando há algum tempo. O mercado que quer o Antony é o mercado espanhol. 3 clubes da La Liga já entraram em contato com o empresário do Antony para tentar levá-lo na metade do ano. Até porque se sabe que o Rocher vai voltar, né, da lesão, né, para jogar no Internacional, pelo menos é o que a gente espera. E com a volta do Rocher, obviamente, o Antony perderia espaço novamente. E ele entende, né, que poderia jogar, de repente, outro clube com uma sequência maior. Estou dizendo que ele está forçando a saída. Estou dizendo que existe esse movimento de mercado, até porque, né, o Inter tem o Ivan, que é um goleiro que fez o investimento para ter aqui, e o Antony poderia deixar um dinheiro importante para o caixa do clube, justamente para que o Inter, né, não tenha uma perda de jogadores mais significativos, como Vitão, Bernabé, Alan Patrick, né? Então o Antony pode sim deixar o Internacional rumo ao futebol espanhol, tá? Já ouvi este rumor e hoje de novo, e por isso estou trazendo aqui para vocês essa situação. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo tem o apoio da KTO, kto.bet.br. Estou dando uma olhada aqui nos jogos da KTO, tá? Hoje, sexta-feira, é um dia mais fraco, né? Tem apenas a Série B do Brasileirão, com Chapecoense e Goiás, ou melhor, Chapecoense e Cuiabá. E aí, bom, amanhã sim, né? Já tem Campeonato Brasileiro Série A pra gente palpitar. Jogo importante entre Ceará e Sport. Eu estou palpitando na vitória do Ceará. É meu palpite lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Não esquece de dar aquele like, de te inscrever no canal. Se chegou até o final é porque tu gosta do meu trabalho. Então eu vou te pedir aqui, vota em mim lá no Prêmio Best para tentar estar entre os melhores, né, jornalistas e influenciadores de futebol. Vai me ajudar pra caramba, é um reconhecimento bacana do meu trabalho. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!